Bom dia, pessoal. Começamos a transmissão aqui do webinar Back Office Digital. Vamos aguardar uns 5 minutinhos só para todo mundo entrar. Se quem estiver nos ouvindo agora puder testar se o áudio está ok, se vocês estão visualizando bem nossa tela. A gente vai aguardar um pouquinho o pessoal responder pelo chat aqui. Saiu a mensagem aí, Matheus? Logo mais a gente vai começar, pessoal. Só alguns minutinhos para todo mundo poder entrar. Pessoal que estiver nos ouvindo aí no chat, se puder confirmar se está ouvindo bem o meu áudio aqui, minha voz, se a imagem pelo menos está transmitindo com qualidade. Confirme para mim no chat, fazendo favor. Logo mais a gente vai começar a transmissão. Matheus Lombardi, eu mandei um chat, você está vendo? Não estou vendo a resposta. Deixa eu só abrir aqui o chat nosso. Beleza, a gente está com os nomes aqui. Não, tudo bem. Bom, pessoal, a gente pode já iniciar. Vou dar a passagem, então, aqui, só para a gente começar com o Tiago, da Lecom. Na sequência, nós vamos ter a apresentação também da Automation. Teremos também uma demonstração da Automation junto da Lecom. E, na sequência, abriremos para a apresentação da Comgás e, ao final, com as respostas das perguntas que vocês nos direcionarem pelo chat. Então, fiquem à vontade de enviar as perguntas pelo chat, para que a gente depois selecione elas para fazer essas respostas ao final da transmissão, ok? Então, eu passo agora o bastão aqui para o Tiago, para começar a apresentação da parte da Lecom. Obrigado. Bom dia, pessoal. Matheus, está me ouvindo? Tudo certo? Ouvindo muito bem. Está vendo minha tela? Sim. Perfeito. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês nesse webinar.
Queria primeiro agradecer aí o time Lecon Automation, né? A gente que tem aí vários clientes em comum, fazer esse webinar juntos, eu acho que é bem relevante, bem interessante, principalmente que a gente vai trazer um conteúdo bem bacana e o principal, né? Um cliente em comum que vai falar de tudo que tem feito, né? Que é a Comgás. E no caso já agradecer o Diego da Comgás e o Rick, né? Que vão fazer essa palavra aqui para a gente. A Comgás aí está com top 100 processos automatizados, né? Então, é um cliente aí top 100, digamos assim, né? São vários processos automatizados de ponta a ponta e vai contar um pouco para a gente aqui essa história incrível e inspiradora. E falando em incrível e inspiradora, aqui eu trago rapidamente uma apresentação, né? Que mostra aí, né? Notícias recentes, a 15 de maio, ou seja, ainda durante a pandemia, que mostra aí que mesmo com a desaceleração da economia, o quanto que a automação de processo está em evidência, né? Aí um crescimento de 24% esperado para esse ano em automação de processo, que tem a ver com o nosso tema aqui. O MIT também, né, tem uma pesquisadora que faz muita pesquisa sobre isso, Stephanie, e ela fala que as empresas, né, as empresas preparadas para o futuro, digamos assim, elas precisam trabalhar a digitalização, automação de processo. Então, o MIT trazendo essa perspectiva aqui, é muito interessante a notícia também, agora de maio. E o próprio Gartner, né, citando aqui a hiperautomação, que é o que a gente vai trazer para vocês, né? Eu acho que é a primeira vez aqui que a gente vai trazer algo integrado na demo e, efetivamente, um cliente falando sobre isso, tá? E o que efetivamente a automação de processos permite, né? Ela permite de forma cross na companhia, ou seja, todas as áreas podem ser, você pode utilizar a automação para todas as áreas, desde CSC, back-office, RH e tudo mais, e também vários tipos de dores, né? Desde atendimento a cliente, o que a gente chama de orquestração ponta a ponta de processos, organizar a força de trabalho híbrida, né? Digital e humana, né? Aquela coisa entre sistemas, entre robôs e entre pessoas, organizar o fluxo de trabalho, né, eficiência operacional, ou seja, tem várias demandas aqui de dores do mercado que a automação de processos pode endereçar e por isso que está tão em evidência, principalmente nesse momento onde a transformação digital está sendo acelerada, né. E no caso, já falando um pouco, né, da Lecon aqui, a Lecon, ela tem uma ferramenta, né, dita como BPMS, né, o Digital Process Automation, que faz a orquestração do trabalho humano e sistêmico, né? E aí, nesse conceito de hiperautomação, de automação de robô, de gente, a gente vai mostrar isso na demo e também o Diego e o Rick vão falar um pouco sobre isso, né? A ferramenta ela tem uma possibilidade de você orquestrar, né? Trabalho seja um formulário rico, regras de negócio, busca de dados externos, chamar o robô, receber informações de robô, de sistemas legados, receber aí eventos de inteligência artificial. Então, no fundo, a gente chama de orquestrador, né? Uma ferramenta de BPMS ou DPA, no fundo é um orquestrador de trabalho digital. Um pouco dos nossos clientes, né? Então, clientes aí que a gente tem, vários deles já em comum aí com Automation Anywhere, né? Como Localiza em comum, tem vários clientes aí bem relevantes, né? Que é a nossa história aí de mais de 20 anos de mercado, né, dedicada à automação de processo, e a gente tem bastante orgulho de falar que a gente está no maior caso de automação do Brasil, que é do governo federal. Então, lá na gov.br, né, por trás daquele site do catálogo de serviços, tá a nossa solução orquestrando um trabalho, seja para a Anvisa, seja para o Ministério da Agricultura, tem mais de 35 órgãos ali dentro, utilizando a solução, e tudo concentrado aí no gov.br. Mas isso aqui é uma rápida apresentação, né, da Lecon, né, e daquilo que a gente acredita, né, que é simplificar a construção de aplicativos de negócio com automação de processo, ou seja, utilizando aí o potencial da automação de processo. Uma rápida apresentação, só para dar início aí a esse webinar maravilhoso, e vou passar a palavra aí para o Lombardi, da Automation Anywhere, grande parceiro, diretor aí de alianças, para poder falar um pouco da Automation. Lombardi, por favor, contigo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos.
duas boas-vindas também para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E o objetivo aqui, rapidamente, é apresentar a Automation Anywhere. Falar um pouquinho sobre a empresa. E em seguida a gente vai ter uma demonstração aí da solução, como o Thiago comentou. Então, Automation Anywhere é a líder de mercado no mercado de RPA, como é conhecido a área de Robotic Process Automation. E Automation Anywhere criou, é dona do conceito da força de trabalho digital inteligente. O que é isso? É aproveitar a capacidade do ser humano, colocando as rotinas mais chatas e cheias de regras, colocando em robôs, programas de software, para liberar o ser humano para tarefas mais nobres. O mercado reconhece a Automation Anywhere como líder em RPA, então os mais importantes analistas do mercado, Gartner, Forrester, estamos sempre ali no top quadrante de fornecedores de soluções. Estamos presentes no mundo todo, em mais de 90 países. Temos cerca de, hoje já, quase 4.000 clientes. A foto aqui, o slide já está um pouquinho desatualizado. E mais de 1.800.000 robôs em produção. Sendo que na América Latina nós já estamos com aproximadamente 400 clientes. E, importante comentar, clientes em todos os segmentos. Existem oportunidades de automação de processos em todas as áreas. E a nossa base de clientes, temos clientes em todas as principais indústrias do mercado. Então, a nossa visão, a visão Automation Anywhere, como eu estava dizendo antes, é usar a capacidade do ser humano para coisas mais nobres, tirar do ser humano rotinas que são repetitivas, que são sempre as mesmas, todo dia fazer a mesma coisa, e processos ou rotinas que têm regras bem claras, bem estabelecidas e que são repetitivas. Ou seja, e colocar isso em robôs, em programas que vão executar 24 horas, sem erros, porque a gente sabe que a atividade humana é sujeita a erros, e com essa automação trazendo uma série de benefícios para as empresas e para os indivíduos que se liberam das rotinas mais desagradáveis, repetitivas, para poder fazer coisas mais nobres, usar a sua inteligência com inovação, busca de receita e outras atividades na empresa. E como a Automation Anywhere faz isso, nós, então, com o conceito de força de trabalho inteligente, usando as capacidades dos seres humanos, a experiência das pessoas, na força de trabalho digital, que são os nossos produtos, as nossas soluções, e mais os sistemas legados, em conjunto com o que as empresas já têm, os sistemas que já existem, somando tudo isso, resolvendo 80% dos processos e que, em geral, como estatísticas de mercado, ainda precisam ou podem ser automatizados. Essa estatística conhecida mostra que, com todas as soluções e pacotes de software disponíveis, hoje em dia, só conseguimos automatizar 20% das necessidades dos processos nas empresas. Então, tem um mundo aí de 80% que pode ser automatizado, e através do nosso conceito de força de trabalho digital, nós temos condição de oferecer essa automação. E aqui, rapidamente, esses são os componentes da solução da Automation Anywhere. Então, da esquerda para a direita, o que é conhecido como RPA, Robotic Process Automation, ou seja, a criação efetiva de robôs. Existem robôs atendidos e não atendidos, ou seja, o conceito da automação atendida é quando em um processo é necessário a intervenção humana, o ser humano, por exemplo, uma situação de atendimento a cliente, onde tem que negociar uma taxa de seguro ou uma aprovação durante um processo, e também os robôs não atendidos, ou seja, que executam sem nenhum tipo de intervenção humana. Caminhando para a direita, o IQBot é um pacote, um produto da Automation Anywhere, que usa inteligência artificial para resolver documentos com dados não estruturados.
faz a leitura desses documentos e os transforma em estruturados para o uso dos robôs. Além disso, um outro produto que é o Bot Insight é a nossa ferramenta de BI, de Business Intelligence. Nos dá informações, gráficos, estatísticas da operação, de como os robôs estão atuando, de que resultados a produtividade dos robôs está trazendo para o negócio. Tudo isso somado, nós chamamos de força de trabalho digital, com um grande diferencial que a Automation Anywhere tem no mercado, que é o Bot Store. Bot Store é um marketplace, como conhecemos aí dos aplicativos de Apple, Android, etc. É um marketplace de robôs. Então, diversas empresas e mesmo até indivíduos já criaram robôs, publicam na nossa Bot Store e ficam lá disponíveis para quem quiser fazer download e usar robôs já prontos em processos que são conhecidos, que a maioria das empresas tem processos muito padronizados, né? Estoque, transporte, a parte financeira, pedidos, etc., faturamento, são processos internos que são comuns para diversas empresas, então já existem muitos robôs criados que podem ser usados a qualquer momento, e isso facilita muito quem está entrando no mundo RPA de já aproveitar melhores práticas, né, situações conhecidas, para começar a sua jornada de automação. Basicamente é isso, então agora passo a palavra para o meu xará Marcos e o Danilo. Obrigado. Perfeito, Lombardi. Agora o Marcos e o Danilo vão pilotar aí, né, na real, um demo aí que eles prepararam com todo cuidado, todo carinho para a gente. Legal. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Danilo Patês, gerente da equipe de pré-vendas aqui na Automation Anywhere Brasil. E como bem dito aí pelos nossos amigos, a Lecom e a Automation Anywhere, nós vamos apresentar aqui a vocês uma integração aqui muito bacana, né, entre algumas diferentes tecnologias, dentre elas inteligência artificial, DPA, e o RPA com o IQBot. Tá? Então, uma integração aí em um fluxo desenhado através da solução da Lecom, onde nós conseguiremos demonstrar a vocês uma integração entre humano e robô, utilizando aí as nossas soluções de inteligência artificial. Okay? Para iniciar o processo, a demo, eu vou deixar aí a palavra com o nosso colega Marcos. Obrigado, Danilo. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou pré-vendas na Lecom. E nessa demo, né, que nós iremos apresentar, além dela estar integrada, né, tanto com a plataforma Lecom com a Automation, a gente também utiliza outras tecnologias, né, como inteligência artificial e machine learning, para que seja uma coisa mais dinâmica aí ao longo da nossa apresentação, tá? O processo será apresentado, será uma solicitação de viagens. E dentro dele a gente tem uma assistente virtual, né, que a gente está chamando de Lia, que nada mais é que um chatbot, tá? Onde ele vai interagir com o usuário final, né? Então o usuário vai colocar o que ele gostaria de solicitar, né, que nesse caso é o nosso processo de viagens, e ao longo das perguntas e respostas, né, será integrado automaticamente com a plataforma Lecom, tá? E ao longo desse processo, né, a Lecom vai fazer toda a parte também de interação com a Automation e com a IQBot, tá bom? Danilo, pode rodar aí. Legal. A gente vai começar com a interação, tá, entre a Lia, né, que é o assistente virtual, com o usuário final, tá bom? Falar com o app Lecom. Ok, aqui está uma versão de teste de Lecom. Olá, meu nome é Lia. Em que posso ajudar?
vou para Porto Alegre no dia 20 de maio participar do workshop da Lecom e Automation Anywhere. Qual é o centro de custo que irá pagar? Comercial. Obrigado por fornecer as informações e agora irei realizar a abertura da sua solicitação, ok? Ok. Olá, sua solicitação de viagens foi gerada e o número correspondente ao 241. A partir desse momento, pessoal, foi feita uma integração com a plataforma Lecom e a pessoa que solicitou, ela vai interagir também dentro do processo, mas inicialmente a gente começa pelo gestor, né? Se o que foi solicitado, o gestor vai aprovar ou não, tá? Então, o gestor logando, ele tem a lista de atividades dele e entra, nesse caso, no nosso processo de viagens, né? Então, a solicitação que foi gerada, que foi o 241, será a atividade na qual ele vai fazer toda a parte de análise de aprovação. A gente mostra também o seguinte, né, o fluxo que foi desenhado na plataforma, como nem o Danilo disse. Então, a gente teve toda a parte do chatbot, né, anteriormente com a conversa, e foi realizada a aprovação para o Thiago, né, onde ele vai realizar toda a parte de análise, se ele vai aprovar ou não, como também complementar as informações, né, então qual será a data final dessa viagem e a cidade de origem, né. E o legal é, conforme, por exemplo, ele vai preenchendo as informações, outros campos vão sendo exibidos, justamente para que o usuário preencha somente o que é necessário no momento necessário. E a partir da solicitação aprovada, é encaminhado a solicitação para o RPA. E como nós podemos perceber, né, essa é a atividade de realizar compra, tá? Então, o robô, ele, de maneira instantânea, né, logo após a aprovação do gestor, de maneira instantânea, ele entra em ação. Aqui ele recebe os nomes da cidade de origem e destino, e através de algumas APIs aqui do Google, ele consegue converter o nome da cidade no acrônimo, né, do aeroporto que está mais próximo, o aeroporto daquela cidade. Então, nesse caso, seria GRU Ipoa, né, Porto Alegre. Faz o acesso aqui na página web, tá? Encontra o melhor preço, a passagem, e realiza a reserva, tá? Ou, nesse caso, né, simulando a reserva do bilhete. Após isso, ele faz o acesso dentro da plataforma da Lecom, tendo como guia aí o número da requisição, né, sempre 241, tá? Esse aqui é o robô já clicando, interagindo com as aplicações, ok? Uma vez acessado a etapa aqui de realizar compras, né, ele faz o upload do que seria o bilhete de viagens, a viagem entre Guarulhos e Porto Alegre. Após o anexo, ele insere também o valor do bilhete e finaliza a etapa, concluindo aí então a atividade automatizada, tá? A primeira atividade automatizada. Aqui só um exemplo, né? Então ele tem aqui algumas filas, né? Então eu consigo ter através da sala de controle da solução de RPA um status da execução do robô também. E aí, nesse caso, né, a partir que o RPA fez a compra, é retornado para o solicitante. Então, aí, nesse caso, ele vai verificar todos os vouchers que foi comprado, como também, né, no determinado momento, ele vai realizar a prestação de contas. Então, ele está acessando o processo que está pendente com ele, que ele recebeu, né, lembrando sempre que é o código 21, na qual ele acaba fazendo toda essa parte de interação. Os dados foram carregados, a gente mostra, né, por onde passou o processo. Então, o indicativo aí é o quê? O processo que, conforme a gente tinha desenhado, ele vai caminhando e a plataforma ela vai mostrando os status, né, se ela foi aprovada ou não, se ela está em andamento. E nesse caso, a gente tem que a realização de compra, que a atuação foi do RPA, ela foi executada e agora está para a prestação de contas. E o solicitante, ele complementa as informações, né?
Então ele recebeu o voucher, coloca qual que é a despesa que ele teve ao longo da viagem, como também ele vai anexar o comprovante, né, que nesse caso é o comprovante de alimentação, o comprovante que ele fez, né, que ele gastou ao longo dela. Anexando assim todos os dados, né? Então a gente vai somando todos os dados que foram preenchidos com o valor total da compra e o valor total da despesa e encaminhado para o RPA novamente, né? A gente vai fazer toda a parte de análise dessa nota fiscal com os dados que foram enviados. Então nós entramos aqui na atividade de validar dados, onde nós utilizamos não só o RPA, mas também como utilizaremos mais uma vez o nosso módulo IQBot, que é um módulo com inteligência artificial para trabalhar com dados não estruturados, né? Então, o robô de RPA, ele faz o acesso aqui à requisição e etapa validação de dados, validar dados, né, requisição 241. Uma vez aqui dentro da requisição, ele faz o download do arquivo, né, daquela nota fiscal que foi inserida pelo usuário. Assim que ele faz o download, ele envia esse documento para uma instância de aprendizagem que contém alguns algoritmos de IA, né, que eu estou mostrando aqui agora. Esse é o nosso portal de inteligência artificial, onde ele vai processar os documentos. Então, percebam que ali ele tem 21 documentos processados agora, ele tinha 20 antes, com 100% de precisão na extração das informações. Eu tenho alguns outros dashboards aqui também, algumas outras métricas. Eu volto ali para a máquina virtual onde o robô está executando, tá? E aí ele faz a validação, né? O valor que ele conseguiu extrair daquela nota versus o valor que foi inserido pelo usuário. Então os valores não conferem, né? O usuário pediu um reembolso de alimentação de R$100 na etapa anterior e o robô processou a nota fiscal que retornou um valor de R$ 95,80. Então ele retorna para a prestação de contas. E aí, nesse caso, né, o solicitante que fez a prestação de contas, ele vai acessar a plataforma e verificar, né, essa pendência novamente com ele. Então, ele acessando dentro do processo de prestação, ele vai ver que novamente está para ele essa informação, né? E ele vai verificar por que ela está novamente, né? Qual que foi o motivo desse retorno, tá? Após o formulário ser carregado, lá embaixo ele vai visualizar a informação, qual que foi o motivo que o RPA, né, e o IQBot fez a análise, que foi retornado para o usuário final. Então, que os valores não conferem, e ele vai ter que fazer ajuste desse processo, tá, dessas informações. E nesse caso, a gente vai mostrar o quê? A interação que o RPA e o IQBot fez foi de reprovação, na qual a gente também está mostrando que quando há alguma divergência, algum tipo de rejeição, reprovação, ou mesmo ajuste, né, existe um outro símbolo que acaba sendo esse contorno vermelho, né, indicando a reprovação da atividade, tá? Nesse caso, o usuário vai ajustar novamente o valor da despesa, né, que anteriormente era 100, agora para 95,80, que faz jus com a nota fiscal que foi anexada anteriormente, tá? Então, todos os dados foram atualizados, ele colocou no comentário que agora todos os dados estão corretos, né? E a partir desse momento que é feita essa análise, é encaminhado novamente para o IQBot realizar toda a validação novamente, né? Se os dados que o usuário colocou realmente agora estão de acordo com a nota fiscal. Perfeito. Então, após a correção do valor de despesa, o RPA e o IQBot entram em ação novamente, né, para fazer a validação ou revalidação dos dados, né? Então aí temos o robô executando e esse robô ele poderia ser executado em uma máquina virtual sem interação nenhuma, tá? Aqui eu abri a máquina virtual, estou renderizando só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? O que o robô está executando, tá? Mas isso seria uma automação não assistida, ok? O robô ele faz o download novamente, só para ter certeza que o usuário não trocou, né, o documento fiscal, ele está utilizando o mesmo documento fiscal, tá? Ele vai reprocessar esse documento fiscal, né, para extrair os valores,
tá? Pausei aqui o robô, né? Vou mostrar novamente. Então, de 21 documentos processados, nós teremos agora o acréscimo de mais um documento, né? Ou seja, 22 documentos, com uma precisão de 100% na extração dos dados, ok? Volto ali para a máquina virtual onde o robô está executando, né? Ele imprime um message box aqui para mim, de 95,80, e extrai também o valor inserido ali pelo usuário de 95,80. Valores validados com sucesso agora, ok? Ele coloca um comentário e vai para a etapa financeira agora, que é outra etapa manual. Então, após a aprovação do robô, né, indicando que todos os dados da nota fiscal estão de acordo com os dados que foram preenchidos pelo solicitante, é encaminhado para o financeiro, né? Então, o financeiro ele vai realizar a análise, né, disso, então ele vai verificar todos os dados que estão pendentes, realizar a análise do processo como um todo, tá? E a partir desse momento ele vai agendar o reembolso, né? Então, o usuário ele vai receber as notificações necessárias para que ele saber se o reembolso ele foi agendado ou não. E ao longo do processo do fluxo vivo, né, vocês vão notar o seguinte, né, que todas as atividades agora, né, elas estão em verde, mesmo aquela na qual a gente tem a parte de validar dados, anteriormente ela estava em vermelho, justamente porque na segunda passagem do robô, ele fez a validação correta, né, então os dados estavam de acordo, mas a gente mantém toda a rastreabilidade da informação, então vocês podem notar aí que ele vai ter o rejeitado na atividade de validar dados, né, na primeira vez que ele atuou. Como também uma outra forma de visualizar as informações é numa timeline. Você tem do início ao fim todas as interações que foram feitas na plataforma. Então, todos os dados aprovados e, nesse momento, o financeiro ele agenda o reembolso. E o legal, ao longo dessa demo, né, vocês viram que diferentes atores, né, entraram na plataforma para realizar a aprovação, justamente para dar uma maior fluidez aí no nosso processo, tá? Perfeito, então, pessoal, essa foi a nossa demo, né? Lembrando que tanto os algoritmos de inteligência artificial, o fluxo BPM, DPA, né? O fluxo dentro da solução aqui da Lecom, como os robôs RPA e IQBot, eles podem ser customizados de acordo com a sua necessidade de negócio, né? De acordo com o seu processo, tá? Segmento, etc. Ok? Espero que tenham gostado da demo, ok? E Matheus, por favor. Opa, comigo aqui, maravilha. Pode tocar, Thiago. Tá. Obrigado, Danilo, Marcos, pela demo aí. Acho que é legal, né, mostrar funcionando. Pessoal, perguntas, fiquem à vontade aí no chat no final a gente vai estar fazendo uma moderação de perguntas, tanto para eles quanto para o Diego que vem a seguir. Rapidamente, o que eles mostraram foi uma hiperautomação que inicia com um assistente digital, né, que foi, no caso, o Google, poderia ser o Alexa, né, então assistente digital que você conversou com a solução, e aí teve a orquestração, que eu comentei no começo, né, do fluxo de trabalho entre gente, pessoas e sistemas, robôs, e no final ali no financeiro poderia até estar integrando lá em qualquer sistema legado, tá? Então, rapidamente eles mostraram aí essa demo, claro, uma demo de viagem, né, para a gente matar a saudade das viagens, mas o objetivo é ficar em casa aí, né, todo mundo em casa, guardado e seguro. E agora, assim, para trazer aí um conteúdo mais rico possível, queria passar a palavra aí para o Diego e para o Rick. O Diego é gerente de TI da Comgás, o Rick é gerente de BPO, e que tem um caso aí de top 100 automações, né, de muita coisa relevante aí que eles fizeram na Comgás e vão compartilhar com a gente a situação prática aí de negócio que foi resolvido, os desafios que eles enfrentaram e como eles solucionaram com a automação. Diego, por favor, contigo e com o Rick. Legal, obrigado aí, Thiago. Primeiro eu agradeço o convite de participarmos aí do webinar. É um prazer falar um pouco sobre o case da Comgás. A gente fala com o maior prazer daquilo que a gente faz com vontade, faz com empenho. Então, é um prazer dividir com vocês aqui. Acho que primeiro falando sobre a Comgás aí, para todo mundo ter visibilidade do que é, né, a nossa empresa.
A Congás é uma jovem velha senhora, né, uma das poucas empresas centenárias aí. Essa é uma foto do nosso, uma das perspectivas do nosso prédio, do nosso site operacional. Ele é histórico, fica aí no centro da cidade de São Paulo. Quem conhece, ele é a região do Brás, ali do Parque Dom Pedro. Falando um pouquinho da nossa empresa, então hoje a Congás, enquanto estrutura societária, ela está dentro do grupo que é a Compass, né, Gás Energia, desculpem. A gente tem, além do negócio de distribuição de gás, a gente tem outras duas empresas aí focadas na parte de transporte e terminal de gás, e outras duas aí, uma focada na comercialização e outra na geração, que está sendo concebida também. Então é um grupo bastante robusto, que passa a fazer parte aí também do grupo Cosan, focado em energia, focado em gás natural, tá? Além disso, acho que mais para explicar para todos aqui, né, algumas pessoas às vezes perguntam qual é o nosso gás de botijão. Na verdade, a Congás é uma empresa de gás encanado, é uma concessão aí para uma parte do estado de São Paulo, e basicamente esse é o caminho do gás até chegar na casa de cada um de vocês, né? Então, para aqueles que são clientes da Congás, a gente atende tanto indústrias, postos, né, GNV, comércios, residências, prédios e por aí vai. Então, basicamente, essa é a estrutura de fornecimento de gás aí para garantir que nós cheguemos até a casa de vocês. E aí, dando um pouco mais de visão sobre a nossa área de atuação, a Congás hoje ela atua aqui nessa região concentrada, né, nossa área de concessão é a região metropolitana de São Paulo, região administrativa de Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Então, esses são os limites aí da nossa área de concessão. Isso tem, dentro do estado de São Paulo, compreende mais de 177 cidades, né? A gente se orgulha bastante de olhar para esses dados aqui, enxergar o tamanho da nossa operação, porque hoje a gente já tem aí mais de 2 milhões de clientes. A gente traz muito uma questão de que 27% do PIB do país, né, obviamente do PIB aí como país, está dentro da nossa área de concessão. A gente hoje já atua em 88 municípios, mais de 17 mil quilômetros de rede de distribuição de gás, 5 mil empregos aí, diretos e indiretos, e esses outros grandes números aí de realização. Então, estamos presentes aí na maior parte das indústrias de transformação que utilizam o gás natural, assim como nos comércios e nas residências. Essa é uma visão geral aí que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a Congás, sobre o nosso negócio de gás, antes da gente entrar no case especificamente de automação e robotização. E aí, para a gente começar da maneira certa, né, na Congás a gente fala muito de tecnologia só traz valor se ela for orientada ao negócio, a resolver uma problemática de negócio. Então, eu queria passar aí a palavra para o meu colega de trabalho aqui, para o Rick, para ele contar um pouquinho do desafio como negócio que a gente vem apoiando aí. Olá, gente. Bom dia. E aí, Diegão, que bom que você está aí, cara, porque pelo menos eu converso aí com um rosto conhecido, né? Não estou falando sozinho no computador. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer também o convite aqui para o webinar, né? Eu queria, primeiramente, também me apresentar. A ideia não é a gente ter uma apresentação formal, é realmente mais um bate-papo, né? Para a gente contar como que foi essa jornada na Congás. Bom, enfim, meu nome é José Henrique, sou mais conhecido como Rick, gosto de deixar claro, porque se alguém precisar depois ter alguma interação comigo lá na Congás, não vai achar José Henrique. Eu tenho 39 anos, sou casado, pai de uma menininha de 8 meses, então se vocês escutarem choro de bebê aqui no fundo, tá tranquilo, tá? É a nova realidade do home office aqui pra gente, então tá tudo bem. Sou formado em administração de empresas, tenho MBA em gestão empresarial e hoje eu estou como gerente de BPO da Congás, tá? Que é o Business Process Outsourcing, que é um nome bonito aí, onde a gente pega uma parte do back-office nosso da empresa e a gente terceiriza para uma empresa parceira que tem uma escala maior, tem um know-how maior e entende-se que a gente teria um dispêndio menor, tá ok? Resumindo, eu sou aquela pessoa de negócio, né? Então, todos esses termos aí que foram falados pela turma BPMS, RPA, BUT, né? Não entendo nada disso. Eu sou aquele cara que vai falar, funciona ou não funciona, né?
Então, eu estou aqui para dar o testemunho de como é que foi a Comgás. E aí, falando um pouco dos números da Comgás, a Comgás liga em torno de 100 a 120 mil clientes por ano, tá? Então, isso imagina o esforço que a gente tem no back-office para conseguir operacionalizar esses processos, né? Desde o momento que o cliente assina isso, até o final, onde a gente emite a primeira fatura para o cliente e ele faz o pagamento, né? Então, só para dar ideia dos números desses processos que a gente faz no back-office, o volume que isso tem, eu vou falar alguns números de uns macros processos, tá? Então, a gente internaliza aproximadamente 24 mil contratos de todos os segmentos que o Diego comentou, casa, prédio, comércio, indústria. A gente, depois que esse processo de internalização é feito, a gente tem que despachar uma nota de serviço para ele ser executado em campo, né? E aí são 660 mil notas de serviço que a gente despacha todo ano, tá? Uma média de 55 mil notas de serviço. Essas notas de serviços precisam ser executadas em campo, né? A gente tem o nosso time de campo que faz o serviço e coloca os inputs nessas notas, né? E cada nota, imagina que cada nota tem 12 verificações, né? Então esse número passa a ser milhões. E nem todas as verificações ocorrem com sucesso. Então, a gente também tem umas tratativas de 4.000% dessas notas, que dá 360 mil tratativas por ano que a gente precisa fazer algum input. E, por fim, a gente tem que pagar esse serviço que é executado, né? Então, a gente tem um processo de pagamento de fornecedor, que internamente a gente chama de medição, onde a gente realiza 9.000 processos por ano, tá? E imagina que para operacionalizar isso, a gente tem um exército aí de aproximadamente quase 200 pessoas, sendo que 90% é terceirizada, é dessa parceira que faz o BPO para a gente, e 10% é do time direto, meu time direto, tá? E aí, para organizar todo esse volume que a gente está falando aí de processos, de fluxos de pessoas, né, mantendo controle, mantendo monitoramento, e aí eu ressalto, assim, garantindo o SLA contratual que é passível de multa, seja de multa que o parceiro nosso de BPO, a gente tem com eles, ou seja de multa que a gente tem, como o Diego falou, a Comgás é uma concessão, né? Então a gente tem um órgão concedente, que é a Arcesp, que cobra da gente algumas regras do jogo, alguns SLAs, e a gente precisa garantir que a gente está cumprindo isso, né? Além disso, a gente precisava aumentar a eficiência dos nossos processos. E aí foi nesse momento que a gente falou que a gente precisava dar uma virada de chave, a gente precisava mudar, né, o processo que a gente tinha, que era um workflow bem simples, né, para um sistema que fosse mais completo e mais robusto, e que além disso agregasse as automações. E aí a gente foi em busca do nosso parceiro Telecom, né, e aí os benefícios que a gente esperava e que no fim a gente colheu, tá? Eu vou falar alguns, mas eu gostaria de destacar 4 aqui, que é a integração com diversos sistemas, né? Então a gente tem integração com o SAP, o ECC, o SAP, CCS, a gente tem integração com o nosso sistema GeoGás, que é o sistema de georreferenciamento da nossa rede de gás natural. A gente teve a redução de SLAs, como eu comentei, que são super relevantes para a gente, para o negócio, tá? Unificação de processos, então a gente tinha processos aí complementares, que a gente não conseguia fazer um link, né, e a gente conseguiu dentro da ferramenta do Lecom, e a possibilidade de fazer fluxos paralelos. Antes a gente tinha um fluxo que era realmente um fluxo sequencial de etapas, né, sendo que em algum momento a gente podia desmembrar e correr em etapas em paralelo, a gente não tinha essa possibilidade que a gente conseguiu com o Lecom. Então, para mim, esses foram os 4 maiores benefícios. E aí eu posso citar outro, como redução de erros, otimização do back-office, simplificação dos fluxos, a própria aprovação, que ficou mais simples com a integração, e a possibilidade, inclusive, dela ser feita pelo celular. A gente não tinha isso daí, então isso ajudou muito a gente. E aí, falando um pouquinho do panorama da nossa jornada, da onde a gente saiu para onde que a gente está hoje, né? A gente tinha 159 fluxos na ferramenta anterior, e a gente conseguiu otimizar, unificar, inclusive descartar alguns fluxos, e a gente passou para 70 fluxos, né? E aí alguém deve estar fazendo conta, nossa, mas falaram top 100, né? Você está falando 70, né? Então, que depois a gente agregou mais fluxos no Lecom, tá? A gente colocou pelo menos mais 34 fluxos novos, e esse número está crescendo. E aí eu acho que é um ponto de atenção para todos, que primeiro, eu acho que é positivo, que é o negócio entender e ver valor na ferramenta,
né? Então ele busca esse processo da gente ter mais governança, ter mais rastreabilidade, ter automação no processo. Então eles querem sair de um controle paralelo que é feito em Excel, que é feito no papel, por e-mail, qualquer que seja, e colocar ele dentro da ferramenta. Então isso é super válido, mas também gera um ponto de atenção, que eu sempre falo, é que nem unha, né? A gente tem que cortar com frequência, porque senão a gente vai voltar a ter os 159 processos que a gente tinha anteriormente. Então, todo processo novo que é colocado, que há um desejo, a gente tem que olhar, fazer a governança, se ele já não se encaixa dentro de algum, e a gente talvez com um pequeno ajuste a gente pode colocar, ou se ele não é complementar a um fluxo que já é existente, né? Então, isso é super relevante. Até hoje, a gente já rodou mais de 90 mil processos dentro do Lecom. A gente tem vários RPAs atuando, né, dentro desse processo. E aí eu falo eu vou dar um exemplo específico para vocês, que aí eu gosto mais de tangibilizar esses ganhos, né? E falando de um fluxo que para a gente é muito crucial, que é o fluxo de medição, que é o pagamento ao fornecedor, que são das empreiteiras que prestam serviço para a gente, e é o maior volume que hoje a gente tem de dispêndio na companhia, né? E sempre é uma dor quando a gente fala de dinheiro, de fluxo de caixa, ainda mais agora no momento que a gente está vivendo, né? Então, esse era um processo que tinha 10 etapas, né? E tinha um SLA longo para a gente conseguir efetuar esse pagamento, com todas as validações no meio do processo. E a gente está num caminho já de automatizar 5 dessas etapas, né? Tem etapas que não tem como automatizar, que o engenheiro ou o gestor precisa aprovar, então isso precisa da mão humana ali para fazer. Mas essas 5 etapas a gente está caminhando para automatizar. A gente já automatizou 3, tá? Só essas 3 automatizações já deram um ganho de 17% em redução do SLA. Era para a gente estar fazendo a 4ª entrega agora, essa semana, mas aí também um dos nossos desenvolvedores, infelizmente, aí pegou o Covid, tá bem, tá tudo bem, então a gente atrasou em uma semana essa entrega, mas com essa 4ª automação a gente já ia reduzir em 37% o SLA, e com a 5ª automação a gente já ia reduzir 57%. Então imagina, é um fluxo que a gente está falando que a gente está reduzindo 57%, a gente está sendo mais eficiente, a gente está melhorando o fluxo de caixa desses parceiros nossos. Agora, como próximos passos, né, o que a gente está vislumbrando aí nesse processo de automação, de BPMS dentro da Comgás, né? E aí muito embarcado dentro da cultura da Comgás e dentro do que a gente tem para os próximos anos, né? Que é o mote da eficiência operacional, que é o que a gente está buscando cada vez mais. Então, todos os processos novos que a gente está analisando, a gente sempre está com viés desse, né, de eficiência operacional. Precisa ter algum retorno financeiro, a gente já tem um backlog mapeado, já com um retorno financeiro considerável, já para esse ano, então a gente já tem trabalho para o ano inteiro, e também sempre colocando o cliente no centro, né? Isso é extremamente importante para a Comgás. Tudo que tem relacionado com o cliente, a gente sempre vai dar prioridade para estar atuando. E por fim, gente, só para não me alongar, eu queria passar 3 mensagens para quem está passando por essa jornada, né? 3 dicas aí para quem já passou, né? Que eu acho super relevante. Primeiro, ter processos bem desenhados, né? Então não adianta a gente querer automatizar algo que não está redondo, né? Então a gente só vai fazer mais rápido, a gente só vai errar mais rápido, né? Então a gente precisa ter processos bem desenhados. E isso também, além de acelerar, ele evita muitas indas e vindas no própria validação do fluxo, né? Mudanças de pessoas, né? Então, quando a gente não tem um processo muito bem desenhado, muda a pessoa, quer mudar o processo, e a gente acaba se alongando muito para validar e colocar isso em produção. Segundo ponto, eu acho que o negócio, né? E aí eu estou falando com o chapéu de negócio aqui, precisa ver valor, né? Precisa entender e precisa perceber que o que está sendo entregue valor, né? Então, para isso, eu acho que é super relevante ter quick wins, né? A gente já começar o processo, já mostrando, pegando processos que já deem uma visibilidade da possibilidade de ganho que a gente tem com a ferramenta. Então, já começar com esses processos, que isso já gera uma percepção logo no negócio que acaba disseminando para toda a empresa, e o negócio acaba abraçando isso, tá? E por fim, não menos relevante, um time competente e engajado. E aí eu não estou fazendo o merchan meio do Diego, não. É realmente o time que está lá no dia a dia, é o João, é a Giovana, é a Enio,
que é a galera que amassa o barro, que faz a coisa acontecer, que faz a roda girar. Então precisa ter um time extremamente competente na frente disso daí. Bom, gente, eu acho que é isso do meu lado, no meu depoimento que eu tinha que fazer de negócio, tá? Então, a gente está numa caminhada super bacana, super positiva, né? Que ainda não acabou, né? A gente tem sempre coisas novas a agregar. Mas é isso, Diegão. Muito legal, acho que mais como complemento aqui aos pontos, né? Como eu já falei no começo da apresentação, na Comgás a gente acredita muito que tecnologia ela tem que estar orientada para o negócio. Acho que vocês puderam ter uma noção do desafio que é conduzir essa área que o Rick toca hoje aqui dentro da Comgás. É uma área extremamente parruda, né, em termos de volumetria, em termos de importância para que o negócio funcione adequadamente. E a gente, como tecnologia, nessa parceria aí, o Rick é um grande parceiro nessa jornada. Acho que a primeira coisa que a gente fez foi, de fato, sentar, discutir, né? O início dessa jornada começou aproximadamente há 1 ano e meio, né? A gente começou esse projeto aí para valer no começo de 2019. Foi um projeto que durou aproximadamente 8 a 10 meses, mas com muita intensidade, né? A gente tem mais de 100 processos automatizados e robotizados, e 80% desse volume veio dentro deste projeto que a gente fez o ano passado. Então, nós tínhamos uma solução baseada em SharePoint anteriormente, né, usando o framework da Nintex. Não era uma solução robusta de BPMS, de fato, era uma solução em que os fluxos eram extremamente lineares, pouquíssimas regras, muito desenvolvimento, muito custom, que não é a jornada que a gente queria seguir. Então, nós fizemos uma POC no mercado, trouxemos players internacionais, fomos muito atrás de players nacionais, e nessa POC aí que durou quase 3, 4 meses, a gente selecionou a Lecom, né, dada a sua flexibilidade, dada a sua tecnologia, e acho que principalmente pelo espírito parceiro, né? Problemas acho que a gente sempre vai ter, e eu sempre dividi isso muito com o time Lecom. Acho que o importante, quando a gente encontra parceiros que jogam o jogo junto com a gente, acho que esse jogo fica muito mais fácil. E é isso que a gente encontrou aí na Lecom. Posteriormente, com a Automation também, fizemos o mesmo processo, e hoje a gente tem, acho que uma combinação muito boa em poder utilizar o Lecom como BPMS, e também usufruir dos benefícios do RPA aí para automação, entregando algo mais ponta a ponta para o negócio. Para alavancar essas entregas, um ponto que eu acho que foi fundamental nessa virada dessa jornada, a gente estruturou uma squad, né? Obviamente que como uma empresa de engenharia a gente chamou isso de esteira, mas na prática é uma squad, onde nós temos aí o pessoal de negócio, o pessoal de tecnologia, o time dev principalmente, todos eles imbuídos da mesma causa, né? Então os objetivos são comuns, o investimento desse desafio ele deixa de ser em torno de um projeto, mas passa a ser, eu brinco que eles são quase um clube de investimentos, né? Então a companhia mudou o seu mindset e enxergou dentro dessa oportunidade um pote ali de dinheiro em que a gente compartilha todo ano, e a gente espera, obviamente, que o retorno desse investimento seja o tempo todo cuidado, trabalhado por esse time que ali está. Então, todo o nosso time que está dentro da esteira, o Rick citou algumas pessoas aqui, né, a Giovana, o Enio, o próprio João, são pessoas que estão ali olhando para esses desafios e o tempo todo interagindo com o negócio para que a gente possa priorizar essas iniciativas na velocidade adequada, capturando o melhor valor ao negócio. Então esse modelo ágil tem se mostrado algo muito relevante para essa jornada, não só de entrega desses novos processos, desses novos projetos, mas também da manutenção e evolução do modelo de operação a partir do BPMS e da RPA na Comgás. E aí o que eu queria aqui, acho que por fim, também comentar com vocês para abrir aí para as perguntas, a gente tem muito forte uma questão de olhar que oportunidades para continuidade e crescimento do negócio a gente pode trazer. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente está estudando atualmente é pensar em processos de contingência para o negócio, sendo tocados ponta a ponta dentro da plataforma, né, do Lecom, junto com o RPA como automação. O que eu quero dizer com isso? Quem é de tecnologia, tradicionalmente conhece lá os ambientes de disaster recovery, sabe que existem as contingências e tal, mas acho que no cenário que nós estamos de pandemia, em que boa parte de nós aqui, eu pelo menos acredito que ninguém tinha dimensão do que isso poderia causar, mas a gente não conta com uma queda total de sistemas ou uma indisponibilidade total. E às vezes pensar em soluções como
uma solução dessa, que é extremamente simples, na nuvem, altamente disponível, como um plano de continuidade do negócio, pode facilitar a vida. Então, a gente tem trabalhado em oportunidades desde trazer valor, né, monetariamente falando, mas também gerar valor, dado a continuidade do negócio que a gente garante a partir de soluções que nos permitem ter plano B, plano C, plano D, e por aí vai. Acho que, panorama geral, para não estender muito aqui, roubar o horário nobre de todos, era isso que a gente gostaria de dividir com vocês, e aí eu gostaria de passar aqui para o time aí da organização sobre quais palavras, quais perguntas que a gente tem aí para poder dividir com todos vocês. Henrique, abriu o vídeo também para a gente poder se ver. Que bom, é ótimo. Gente, muito bom, assim, tá chovendo perguntas, chovendo mesmo. Acho que a gente não vai conseguir responder todas, mas eu procurei dar uma agrupada, e se precisar, pessoal, a gente também está à disposição, tem e-mail, a gente responde aí o que for necessário, sem problema algum, acesso a todo mundo, sem problema. Mas está bem rica aí as perguntas. Eu separei aqui, organizei um pouco em alguns blocos, e tem perguntas de negócio e perguntas técnicas, eu vou dar uma intercalada, tá? Uma pergunta de negócio, na realidade eu vou juntar duas aqui, foi um que o Diego até já respondeu, né, quanto tempo durou, você falou de 8 a 10 meses, teve uma pergunta relacionada a isso também, voltada a quantas pessoas, um pouco desse esforço, e principalmente o ROI, né, qual foi a dificuldade de aprovar um projeto desse, um projeto de ROI aí, para um investimento desse. O Diego responde. Legal. Eu posso começar, aí eu vou pedir ajuda do Rick aqui para ele me ajudar também. Eu acho que, respondendo aí na sequência, né, a primeira coisa, esse projeto ele tocou basicamente todas as áreas da Congás, né, a gente teve a interação com mais de 200 pessoas da Congás. Mais de 400 pessoas. Estendendo o back-office, tá? Então, um volume gigantesco aí de pessoas dentro da Congás, então foi bastante desafiador do ponto de vista de gestão da mudança, de treinamentos, de acompanhamento do negócio nessa adoção. Eu acho que o principal desafio aí, na verdade, foi garantir que tudo aquilo que a gente estava colocando para dentro da plataforma, de fato, fossem processos que trouxessem eficiência para o negócio, né? Então teve aí uma etapa gigantesca de revisão e adequação de processos, assim como também garantir a celeridade para que essa inclusão de processos fosse feita na velocidade adequada para o time de negócio. Então, o próprio Rick, quando ele assumiu o desafio, né, ele chegou num projeto, já que o projeto em andamento, e aí topou o desafio no meio do caminho da gente continuar e dar ainda mais robustez para ele. Acho que o grande papel aqui que a gente teve, o grande desafio para colocar esse projeto no ar, foi de fato a parceria com o negócio para criar as disponibilidades, né? Então, todo mundo tem a sua agenda no dia a dia, tem a sua rotina, e a gente teve que buscar formas aí de arrumar a criatividade para encaixar essas atividades. Quer falar um pouco acho que o Rick comentou aqui, só para registrar a questão dos ganhos, né? O Rick falou muito de volumes e processos, não sei se você quer reforçar, Rick, esse ponto aí. Eu acho que a gente tem, cada um desses processos, o exemplo que eu dei, por exemplo, do processo de pagamento de fornecedor, né, cada etapa dessa que a gente fez essa automação e a gente conseguiu, além de reduzir o SLA, todo o benefício que ele tem, cada etapa dessa eu pagava o meu parceiro de BPO, ok? Então, todos os processos que eram executados, todo o esforço por cima disso daí, isso é retorno direto na veia, né, isso é automático, entrou automação, mês que vem eu já não estou pagando mais isso, né, em termos de ROI do retorno do projeto, a gente tem um orçamento, né, pré-validado de X milhões aí para a nossa esteira que a gente usa internamente, né, Diego? A gente usa Squad, vai ficar mais fácil aí isso daí. E a gente já tem os projetos que já estão nessa esteira que viabilizam esse orçamento, né? Então a gente já está no meio do ano, a gente já tem praticamente toda a esteira do ano inteiro viabilizada com o backlog que a gente já tem para colocar em produção, né? Que são processos novos, automações novas que a gente vai entrar. Então, assim, esse processo está muito bem azeitado, né, com a diretoria. Eu acho que até para o próximo ano a gente vai conseguir aumentar esse budget aí, né, Diegão? Porque o retorno está sendo muito palpável. E aí eu não estou falando só de custo evitado, né? A gente sempre entra muito no, isso é o custo evitado, mas
tinha uma pessoa que fazia esse processo, e agora a gente automatizou, a gente padronizou, e cadê essa pessoa? Não, essa pessoa continua na empresa, só que ela faz outras coisas. Então, é um custo evitado que, na verdade, nunca se materializa, né? Então, no nosso caso, a gente está tendo realmente um retorno financeiro direto na veia. Legal. Assim, as perguntas tiveram bastante sobre isso, acho que pelo momento também, né? Investir em coisas que vão dar retorno, que sejam eficazes, obviamente, que comprovem eficácia, mas que vão dar retorno. Acho que vocês deram alguns bons exemplos, mas se alguém tiver mais perguntas sobre isso... Se você me permite, eu acho que teve uma coisa que foi fundamental nessa jornada, e eu acho que essa é a grande dor para quem está dentro das empresas, né, que é conseguir o investimento para viabilizar essas soluções. Uma das coisas que a gente fez muito forte foi trazer o nível gerencial, executivo e depois a diretoria para dentro do conceito de não adianta eu estimar um ganho se eu não tiver ali a garantia de que os critérios para a seleção dessas demandas, à medida que no modelo ágil você vai criando esse backlog, ele não seja refinado. Então, acho que, num primeiro momento, a gente também teve dificuldades aqui para materializar ganho, porque no final do dia, ninguém quer ceder o recurso, ninguém quer abrir mão de uma vaga na sua área, mas todo mundo começou a entender, acho que com o tempo, e isso precisa de tempo, não tem milagre aí, as pessoas começam a entender que se você não tiver retorno significativo para a empresa, financeiramente falando, você não vai fazer novos investimentos. E acho que quando isso começa a entrar na veia ali, as pessoas começam a jogar o jogo da maneira correta. Então, é um trabalho, aí, na minha visão, de aculturamento. Muito menos de instrumentação e técnica e muito mais de aculturamento, né? Perfeito. E quando a gente... Mostrando o slide inicial lá, né? Ela é cross, né? Todas as áreas da companhia podem usufruir, então você consegue buscar o ROI em várias áreas da companhia e também para vários objetivos, né? Seja, como vocês já falaram, né? Seja de atendimento a cliente, seja alguma coisa realmente de custo evitado, então dá para navegar, digamos assim. Não é um projeto único, né? Ele é algo que você pode escolher vários lugares que podem dar o ROI. Perfeito. Vou fazer uma pergunta técnica, assim, muitas coisas relacionadas a integrações. Então, você comentou do SAP, pessoal perguntando sobre APIs, se dá para ser robô API. Então, acho que fazer um bate-bola aí sobre integrações, talvez o Diego, né? Que todo mundo tem um pouco dessa dor e desse tabu, né? Uma ferramenta de orquestração e de RPA, se não integrar, ela não existe, né? Mas é legal vocês comentarem aí do lado de vocês. Legal, acho que assim, tem um pouco de tudo, né? Não tem uma receita única, acho que cada situação pode demandar um método de integração, hora você vai utilizar a API dependendo da estrutura que você está consumindo, o serviço que você vai consumir. Outro momento a gente chegou a utilizar até a gente chegou a avaliar o método de integração e usamos, por exemplo, o robô como método de integração, vamos dizer assim, emulando mesmo essa carga de dados, a transferência desses dados, se não for algo de alto volume. Quando a gente fala de SAP, aí sim, a gente vai para uma linha mais de construção, consumindo, por exemplo, RFCs do SAP, a gente evita muito a questão do Web Service por uma questão mais de monitoramento, né? Então, os métodos de integração utilizados, eles foram diversos. Eu acho que para cada caso é um caso, eu acho que o principal ponto é olhar a questão da integração sob a luz da arquitetura corporativa. Né? Então, a gente tem uma área de arquitetura corporativa dentro de tecnologia e para todos esses casos a gente consome desse time até para avaliar, poxa, eu quero escalar, não quero escalar, esse é um processo que ele vai ser temporário, é um band-aid aqui até eu conseguir resolver essa situação na companhia de um outro jeito. Então, acho que o método de integração ele vai depender muito do tipo de processo que você tem, da necessidade que você tem e da prontidão, né? Se é algo near real time, se é algo que você vai processar em batch, se é algo que você vai, enfim... dependendo das características aí das condições. E as ferramentas têm que habilitar tecnicamente todos esses tipos de integração que você está falando, né? Como eu disse, uma ferramenta de orquestração RPA, ela precisa habilitar tudo isso para dar essa flexibilidade aí na ponta de entrega. E já emendando uma pergunta que aí o Danilo talvez ajude, na questão do IQBot, né? Se o IQBot... acho que você pode falar um pouco também dessas integrações, Danilo, mas a questão do IQBot se lê outros documentos, como é que é isso? Sim. O IQBot ele é baseado em instâncias de aprendizagem, né? Então, no caso desse processo que nós demonstramos, seria uma instância de aprendizagem para fazer a leitura de documentos fiscais, por exemplo, né? Notas fiscais.
E aí o grande interessante do IQBot é que eu não preciso ter notas fiscais em um mesmo padrão, né? Eu posso ter N padrões, né, de notas fiscais, e aí através de algumas tecnologias de IA, né, com hashing geométrico, lógica fuzzy, machine learning, eu consigo extrair as informações dessas notas, desses cupons, né, independente do formato, e até mesmo outros tipos de formulário, né? Então, se eu tenho um processo aí que utiliza outros tipos de documentos, outros formulários, e até mesmo alguns formulários manuscritos, né, eu consigo criar instâncias de aprendizagem através do IQBot específico para esses tipos de formulários, né? Então, ele atende aí uma gama muito grande de processos, tá? Dos mais variados documentos. Legal. E sobre a API, teve várias pessoas perguntaram se o robô dá para ser API, se a Lecom poderia ser chamada API, da Lecom já posso dizer que sim, né? Que acho que a gente fez aí a emulação só para mostrar ele funcionando, mas ele poderia ser todo via API, né, Danilo? Exatamente, aí entra muito no que o Ricardo comentou, né? Depende, vai muito de acordo com o desenho da solução, né? Aqui no nosso caso, nós desenhamos uma solução exatamente para demonstrar o robô interagindo com as telas, né? E nesse caso da demonstração, o robô ele foi acionado por uma API, recebendo informações através da API, né? Como, por exemplo, o número da requisição lá, que foi do Google Assistant para a Lecom e da Lecom para o AutomationWare, tudo através de APIs, né? E assim seria para documentos também, né? Eu consigo até passar imagens, né? Então o Lecom conseguiria, por exemplo, passar uma imagem através de caracteres, e aí esses caracteres serem renderizados em uma imagem e processados pelo IQBot, né? Então eu consigo sim fazer diversos tipos de interações de acordo com o meu desenho de solução, né? Como legal, muito bem colocado pelo Ricardo. Vamos para uma de negócio aqui, um pouco mais negócio, né? Em relação à governança, teve algumas perguntas sobre isso. Teve uma jornada aí, né, Diego e Rick, que teve o clássico escritório de processo, né? Vocês tentaram montar isso e tal, teve um pouco desse viés. Então teve perguntas sobre essa questão do escritório e do COI, né? Que vocês montaram, como é que foi a governança aí, pegando da automação do BPM até agora junto com a RPA. Legal. Basicamente o que a gente fez, a gente chegou a estudar a criação de um COI, na época que a gente começou com a parte de RPA, escritório de processos ele já existia, ele foi evoluído aí, na verdade ele foi incorporado, né? A gente juntou a competência do escritório de processos e transformou nessa área de tecnologia para o negócio. Então, temos um perfil aí, processos / um time mais funcional também. Acho que essas duas forças, elas sempre são super complementares nas empresas, e aí, para o nosso momento, a gente entendeu que era hora de juntar e fazer uma área só. Então, quando a gente começou essa jornada lá em 2017, né, juntando a área de processos, 2018 a gente concretizou isso com tecnologia, a gente olhou muito essa questão de vamos montar um centro de excelência para cuidar especificamente de robotização e automação, ou já vamos dar um passo um pouco mais em direção ao que a gente acredita que é já incorporar um modelo ágil e montar uma squad, uma tribo, enfim, uma comunidade olhando para isso de maneira estruturada. Então, ao invés de ir para o COI só pensando na governança e no controle, a gente incorporou essas capacidades dentro de uma squad, né, que é o que a gente está chamando aí de esteira, e hoje toda a discussão de metodologia, toda a discussão de entrega, toda a discussão em relação a valor para o negócio, prontidão, e até agora a sustentação, que aí a gente já está indo para o modelo de DevOps, a gente está juntando dentro desse grupo de trabalho. Confesso que não é uma coisa tão harmoniosa de ser feita, né, não é tão simples, mas é algo que a gente acredita que tem reduzido bastante tempo de resposta para o negócio. O custo total dessa operação ele já vem se mostrando um custo mais razoável, né, porque você acaba segregando muitas funções. Então, hoje o que a gente tem aí dentro da esteira é tanto essa parte de desenvolvimento e entrega, como também a parte de metodologias e desenvolvimento e governança sendo conduzida por eles. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, a gente está investindo bastante na parte de dados, para gestão e acompanhamento dos processos robotizados e automatizados. Então, a nossa intenção na hora que você entrega um processo robotizado, você entrega também o kit de gestão desse processo.
porque aí o gestor vai poder acompanhar de uma maneira simples, não só se o robô está funcionando ou não, mas se os eventos e os processos de negócio estão gerando o resultado que ele esperava gerar. Acho que essa é uma camada super importante para que você dê conforto, né, visibilidade para os gestores das operações, que os processos estão acontecendo em tempo e hora adequado para que as coisas sejam feitas. Perfeito, perfeito. Como eu disse, várias perguntas, pessoal, mas fiquem à vontade para mandar no e-mail, algumas relevantes aqui a gente vai respondendo. Eu tentei agrupar, vou fazer uma última aqui que eu acho que é bem relevante para o momento, né, para a gente ir para o encerramento, que é referente, obviamente, ao momento que a gente está vivendo, né? Como que, na visão de vocês, estar com processos digitais, automatizados, né? Digamos assim, a gente até chamou o nome back-office digital aqui, né? Não deixa de ser um CSC, mas é um back-office que está online, digamos assim. Como que isso ajudou nesse momento que a gente está vivendo, né? De home office, do Covid aí, de quarentena. Então, tem perguntas relacionadas a isso também, para vocês falarem um pouco. Bom, para mim foi fundamental, né? Então, toda operação, aí eu falei, aproximadamente 200 pessoas, quase está todo mundo de home office, né? Então, sem dúvida, a ferramenta ajudou demais a gente, né? Todo o time conseguir trabalhar de casa, senão a gente não teria essa possibilidade, todo mundo fisicamente lá, apesar de que todas as medidas estão sendo tomadas aí, para quem precisa ir, que é um grupo mínimo de pessoas, mas foi fundamental. Não tenho, o pessoal está conseguindo acessar, fazer as aprovações via celular, conseguindo puxar relatório, a gente precisa fazer aqueles acompanhamentos de SLA com parceiro, SLA com Arcesp, e tudo está acontecendo normal. O fluxo está rodando bem, exceto o bebê chorando no fundo, o vizinho querendo reformar aqui no feriado antecipado de São Paulo, mas fora isso, a gente está rodando muito bem, e eu acho que até para a companhia, né, a gente vai ter um movimento aí de olhar com outros olhos essa parte de home office quando a gente voltar ao normal, né, porque a gente, pelo menos a minha área, não teve muito impacto dessa questão da gente fazer essa mudança para home office. Perfeito, gente. Queria fazer mais um monte de perguntas que tem aqui, mas temos que encerrar. Além das perguntas, tiveram muito elogio, então queria agradecer muito aí, né, Diego, Rick, mais do que agradecer, parabenizar aí pelo trabalho, né, porque é muito relevante o que vocês estão fazendo. Agradecer o pessoal da Automation, um parceiro aí que a gente tem feito muitos trabalhos legais aí ao longo aí de todo o Brasil. E a todos aí que organizaram esse evento, que passou de 350 inscrições, né, a gente teve bastante demanda, né, eu acho que o momento exige aí todo mundo querendo ver e entregar um conteúdo com alto nível, e foram os elogios. Eu acho que é bem relevante, porque é uma forma que a gente está compartilhando e ajudando também nesse momento, tá todo mundo falando de transformação, de simplificar a vida das pessoas, de trabalhar online. E isso é uma prova viva aí, tanto tecnicamente mostrada, quanto principalmente em um caso real e complexo, como é o caso de vocês, né? Uma companhia que era pública, virou privada, com todos os processos aí legados que existem, dos silos organizacionais, né? Da toda a estrutura, né? Que a gente conversou muito já sobre isso. Só disso, o desafio que vocês tiveram de transformar a companhia e estão fazendo, então de todos vocês aí, Automation, Congás, e todos que prepararam isso com muito carinho. Então, valeu, Thiago, muito obrigado aí pelo convite, cara. Queria também agradecer a todos que estão assistindo aí, e só deixar o recado de sintam-se à vontade, quem quiser entrar em contato com a gente, quiser conhecer um pouco mais, a gente está mais que disponível aí para ajudar. Perfeito, obrigado, gente. Legal, pessoal, muito obrigado. Do lado da Automation Anywhere aqui também, fiquem à vontade, tá? Acessem o site Automation Anywhere, conheçam as soluções de RPA, inteligência artificial, e conheçam as soluções aí de integração, né? Automation Anywhere e Lecom, que vale muito a pena, muito bacana. Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para vocês aí. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.